Esta é um pouco mais elaborada e que exigia da gente conceitos como pré-teste. Aqui, pessoal, nós temos uma situação muito comum no posto de saúde, que é um homem de 66 anos, muito nervoso, que procura atendimento médico devido à dor pré-cordial em aperto, aos esforços, né? Quando sobe a escada, que melhora com repouso. Lendo essas primeiras 3 linhas, a gente deve se atentar à possibilidade de angina, porque é um diagnóstico grave, é um diagnóstico que precisa ser realizado, uma vez que as consequências elas podem ser bem drásticas ao paciente. Acontece que esse paciente ele não tem os fatores de risco cardiovascular clássicos que a gente esperava. Ele não tem diabetes, ele não é hipertenso, ele não tem dislipidemia e ele não tem tabagismo. O que a gente entende? Que a probabilidade pré-teste desse paciente ela é muito baixa. Então, eu devo pensar na minha conduta e com isso, evitar a solicitação desnecessária de exames, porque muito provavelmente a minha hipótese original de angina, ela não vai se fazer presente para esse paciente, já que a minha probabilidade ela é baixa. Mas não sei se o médico que atendeu pensou nisso ou não. Mas aí o que acontece? Ele realizou um ECG que estava normal, e veja como essa conduta não é ideal. O sintoma do paciente é quando ele sobe escada, ou seja, é em atividade. O ECG, ele estava realizado em repouso. Então, a probabilidade pré-teste já é pequena e ele não estava fazendo a atividade que desencadeia o sintoma. E aí, um ECG normal, ele não me ajuda. Além disso, ele calculou o risco, né, cardiovascular do paciente, que foi também uma conduta inadequada, porque para calcular esse risco, geralmente se inclui diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, além de idade, sexo do paciente. Se é um paciente que ele não tem os fatores de risco cardiovasculares que eu espero, não faz sentido eu ir em busca do cálculo desse risco, que foi também outra conduta inadequada. E aí, os dois vieram normais, que era o já esperado. Então, ele concluiu que o paciente ele não tem angina de peito. Mas, para tranquilizar, solicitou um teste ergométrico e um eco. O eco está normal em repouso, e a não ser pela diminuição do relaxamento. E o teste ergométrico, com referência de má adaptação ao aparelho, baixa capacidade física, não tendo alcançado a frequência cardíaca submáxima, mas sem sintomas ou alterações isquêmicas no eletrocardiograma. Então, em suma, pessoal, nós temos um paciente que tinha sintomas que fazem nos pensar em uma doença grave, mas com baixa probabilidade pré-teste e que tem um diagnóstico alternativo muito comum na APS, que são distúrbios psiquiátricos como a ansiedade. Então, a gente tem como gabarito que, diante das queixas do paciente, esse ECG normal, em repouso, ele não afasta a isquemia e não deveria se fazer uso do risco cardiovascular. O eco também não afasta doença isquêmica, então foi errado tanto porque a minha desconfiança era baixa, quanto porque eles não me auxiliaram. E o teste ergométrico, ele também seria desnecessário, por quê? Porque eu tenho um risco pré-teste muito baixo nesse paciente. Aqui essa questão nos traz a importância dessa observação para evitar testes desnecessários, para não onerar o paciente e nem o Sistema Único de Saúde. E por quê? Um teste desse alterado em um paciente que muitas vezes não tem doença, né, a ocorrência do sobrediagnóstico, pode gerar transtornos muito importantes. A gente vê esse caso também na discussão que se tem sobre o rastreio do câncer de próstata, que às vezes um exame alterado, não exatamente porque há câncer de próstata, leva a mais intervenções como biópsia e prejuízo, uma vez que esse exame mais intervencionista, ele pode trazer sequelas e complicações ao paciente.